Imagina só se existisse um tipo de manual para a humanidade, sabe? Ditado por espíritos. Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa fonte que se apresenta exatamente assim, como um guia para o progresso moral, que detalha o propósito da vida e, mais ainda, as ferramentas para a gente lidar com as complexidades do dia a dia. Então, o ponto de partida é justamente esse. A obra que a gente vai analisar não só responde a essa pergunta com um grande sim, como vai muito além. Ela detalha uma filosofia completa, um caminho ético para quem segue e, o que é crucial, um método para desenvolver o pensamento crítico. Certo. Então, vamos começar pelo começo, né? A primeira parte da nossa análise vai focar no coração da coisa. Qual é o propósito central do Espiritismo, segundo essa fonte? E a resposta é ser uma ferramenta, quase uma alavanca, para o progresso moral da humanidade. E essa citação aqui de Santo Agostinho já revela um ponto assim fundamental. O Espiritismo, nesse contexto, não se vê como uma religião totalmente nova. Pelo contrário, se apresenta como uma continuidade direta dos ensinamentos morais de Cristo. O foco é todo no trabalho contínuo, sabe? Na construção desse progresso moral. Então, a ideia aqui vai muito além de uma crença passiva, de só aceitar. É algo que exige uma melhoria moral ativa na prática. E aí entram a caridade, a tolerância e o desinteresse, que são descritos como os pilares, a base mesmo, para que a fé seja algo produtivo e não uma fé vazia, estagnada. E aqui, olha só, a gente vê de novo essa ideia de ferramenta filosófica de alavanca. A proposta, segundo Rousseau, é usar o espiritismo para dar uma sacudida na sociedade que estaria muito focada no materialismo e trazer de volta a atenção para as questões morais e espirituais, questões que, segundo ele, tinham ficado meio esquecidas. Ok, então se essa é a filosofia, quem são as figuras-chave nesse processo? Agora a gente entra no papel dos médiuns. E segundo o texto, eles carregam uma responsabilidade ética bem complexa e, vamos dizer, bem pesada. E a definição de médium que a gente encontra aqui é, na verdade, bem ampla. É até surpreendente. Não se trata só daquelas pessoas com dons especiais, sabe? Mas de qualquer um que consegue ouvir a própria consciência, o que o texto chama de bom gênio. Basicamente, a ideia é que todo mundo tem acesso a essa voz interior que aconselha a fazer o bem. Mas claro, com esse tipo de poder vem também um grande risco. O texto alerta, e alerta várias vezes, sobre uma armadilha principal, uma falha que pode basicamente corromper toda a missão do médium. E que armadilha é essa? O orgulho. Ele é apontado como o inimigo mais cruel. Figuras importantes como Joana d'Arc e o chamado Espírito da Verdade alertam no texto que o orgulho é a pedra de toque, ou seja, o teste final para o fracasso. É o orgulho que torna os médiuns presas fáceis para espíritos que querem enganar. E essa luta contra o orgulho leva a uma proibição bem clara, bem estrita. A mediunidade não deve, de forma alguma, ser usada para lucro ou para ganho pessoal. Comercializar esse dom seria ir totalmente contra a natureza desinteressada da doutrina. Desviaria tudo do propósito original. Bom, a gente falou bastante das responsabilidades individuais, né? Mas o texto também dá diretrizes para o coletivo. Ele mostra como os grupos e as sociedades espíritas devem se organizar para serem de fato fortes e eficazes. E o princípio central para a força de um grupo é a união, a ideia do feixe, como diz Santo Agostinho. É que um graveto sozinho quebra fácil, mas um feixe deles é forte, ou seja, a força coletiva, que vem de um propósito sincero de melhora moral, cria a melhor defesa possível contra influências espirituais negativas. Para colocar isso em prática, o texto oferece um modelo bem claro de como as reuniões devem acontecer. E a ênfase é total na moralidade e no aprendizado, não no espetáculo, na curiosidade pura e simples. O objetivo final é que o grupo se torne um foco de luz para a humanidade, um lugar onde a caridade e a tolerância são o centro de tudo. E agora a gente chega na parte final, que talvez seja uma das mais cruciais de todas. Com tanta comunicação, como é que a fonte ensina as pessoas a pensarem criticamente? Como identificar as mensagens falsas no meio de tudo isso? Pois é, esse é o problema central, né? A desinformação espiritual, digamos assim. E a resposta que o texto dá para isso é muito interessante, porque não é tenha fé cega. Muito pelo contrário, é um método bem claro para verificação e discernimento. E essa comparação que o próprio texto faz é brilhante. Pensa só, as duas mensagens foram assinadas pela mesma entidade, Vicente de Paulo. A primeira dá um conselho moral, profundo, lógico.
Já a segunda faz uma alegação totalmente absurda e errada. O autor usa isso para mostrar, na prática, como o conteúdo da mensagem já entrega sua verdadeira natureza. Esse exemplo prático nos leva direto ao método de discernimento. Ele é todo baseado em ferramentas de pensamento crítico, ou seja, as mensagens têm que ser lógicas. Qualquer comunicação que promova divisão, que sugira rituais esquisitos ou que vá contra o bom senso, já acende um sinal de alerta. Tem que ser vista com muita suspeita. E com isso a gente chega à conclusão poderosa dessa análise. O verdadeiro entendimento espiritual, segundo essa fonte, não vem da fé cega. Ele se apoia em dois pilares gigantes. De um lado, a revelação que é consistente, vinda de múltiplas fontes. E do outro, o filtro que não pode falhar, o da razão. E isso nos deixa com uma reflexão que vai além do espiritismo, né? Numa era com tanta desinformação, como é que a gente pode aplicar essa dupla verificação, consistência e razão, na nossa própria busca pela verdade?